Tudo bem, pessoal? Nós vamos começar aqui mais um estudo do livro O Espiritismo na sua expressão mais simples. Esse é o nosso estudo de número 12 e nós vamos trazer duas questões, as questões de número 29 e 30, que na minha compreensão elas trazem um resumo ali, as palavras de Kardec sobre o que ele achava do espiritismo. E eu achei muito interessante enquanto eu me preparava, enquanto eu fazia a leitura aqui para o nosso estudo, ou fazia a releitura, porque a matéria já está estudada há muito tempo, mas na preparação para esse nosso estudo de hoje, eu achei muito interessante que parecia que eu estava conversando com o Kardec e ele estava me contando o que ele achava, o que ele sente, como que ele estava enxergando o espiritismo naquela época. E eu vou dizer o naquela época porque eu acho importante para a gente ter uma percepção melhor do que está escrito. Porque tem coisas que o Kardec vai trazer de maneira mais como regras, assim, ou como visões próprias do espiritismo que valem até hoje, mas tem questões que talvez a gente vai olhar e vai falar, nossa, como as coisas mudaram. E vamos entender um pouco mais disso aqui. Esse livro que a gente está estudando, que é O Espiritismo na sua expressão mais simples, ele é de 1862. Então, já faz um bom tempo. Mesmo assim, ele é um livro que ele veio 5 anos depois do Livro dos Espíritos e 1 ano depois do Livro dos Médiuns. Então, o que havia de produção literária sobre o Espiritismo até esse momento eram esses dois livros. O Livro dos Espíritos, que é todo o corpo doutrinário da nossa vertente, e o Livro dos Médiuns, que até no próprio título diz que é como se fosse uma apostila para desenvolvimento e educação dos médiuns. Então é o que há de novidade no Espiritismo. É o que tem ali de coisas novas a serem trazidas, a serem ensinadas. Então é isso que o Kardec até então tinha produzido, além já não tenho certeza como que estavam os periódicos ali da Revista Espírita. Mas a coisa estava naquele vulto de crescimento, naquele momento de efervescência, as comunicações acontecendo em várias regiões da França e de outros locais. Então estava tudo muito vivo, estava borbulhando ali, né? E é dentro desse contexto que o Kardec está escrevendo. Então, ditas essas primeiras palavras, vamos aqui entrar para a nossa questão. Questão 29. O Espiritismo, melhor compreendido hoje, ou seja, passados 5 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, acrescenta para os incrédulos evidência à teoria. Ou seja, manifestação mediúnica ela é prova de que não é só teoria, o Espiritismo não é só promessa, o Espiritismo é concreto. Quem frequenta a reunião mediúnica sabe, vê que as coisas realmente acontecem. E médiums falam de coisas que não têm a menor ideia, vários médiums, sem ter contato entre si, falam da mesma coisa. Então, não tem como. Quem vive uma casa espírita sabe que tem algo além. Então, é evidência de fato, e a gente vai para muitos campos, Depois, com as reuniões, especialmente a partir dessa época de Kardec, vários experimentos científicos e físicos para tentar entender e ver se aquilo era fraude. E até hoje diversas universidades estudam os médiums, não só médiums, mas também meditação, mas a ciência está correndo atrás aí para tentar entender a espiritualidade, ou ao menos parte dos cientistas, E isso também de alguma forma vai ser tema do que a gente vai tratar aqui. Então, vamos voltar um pouquinho. O Espiritismo melhor compreendido hoje acrescenta para os incrédulos evidência à teoria. Prova o futuro por fatos patentes. Futuro, eu interpreto aqui que ele está falando o futuro da alma, O nosso desencarne. Então prova a vida após a vida,
vamos chamar assim, prova a vida no mundo espiritual. Por fatos patentes é de maneira que não restam dúvidas, fatos constatáveis. Diz, em termos claros e inequívocos, o que o Cristo disse por parábolas. É assim, novamente, o Kardec ele se comunicava com um povo mais culto, né, um povo mais letrado, tanto que é uma religião consistente muito em livros, não é uma religião exatamente oral. Então, de maneira clara e inequívoca, para quem tem condições de absorver, para quem tem né, estudo, e se a gente for parar para ver até o vocabulário, ele é um pouco rebuscado, não é à toa que a gente precisa ficar estudando ali os livros, e não é à toa que a gente grava estudos, se prepara e tenta entender, porque não é tão claro assim se a gente for ser mais, né, honesto na nossa realidade de hoje. Então, é lembrar que o Kardec era um cientista, no seu entorno eram pessoas muito letradas, e ele se comunicava numa comunidade que tinha condições de absorver aquilo facilmente. A gente sente que hoje não é exatamente essa mesma situação. Não quer dizer que a obra é impossível. Não é. Na verdade, é importante que a gente faça um esforço para correr atrás. Mas não sei afirmar se é tão fácil assim hoje em dia. Eu acho que esse livro ele é mais palatável, ele é mais simples, e acho que é por isso que eu quis focar nele para o nosso estudo. Ele já traz muito dos conceitos que eu considero que são importantes a gente saber para se orientar dentro do Espiritismo, mas não é tão fácil assim, né? O Espiritismo ainda não chega em camadas muito populares. É só ver os censos que o grande perfil das pessoas que frequentam o Espiritismo são pessoas com nível superior ou acima, ou pós-graduação. Então, tem muito daquela coisa de ainda ser uma religião elitizada. E a gente tem que ter, né, isso na cabeça. E eu acho que o nosso papel é seguir tornando a coisa ainda mais fácil sem tornar pobre. A gente não pode se descolar, se desprender do Kardec, porque a gente estaria se desprendendo dele e aí provavelmente do próprio Cristo, né, porque a coisa tem uma sucessão, a gente não pode fazer isso. Mas a gente não pode ficar na erudição, de ficar só nas letras ali, no intelectualismo, porque senão a gente está matando, não tem frutos. Então, o Espiritismo diz de maneira clara, ok, mas é importante a gente comunicar a mensagem. Então, quem se propõe a estudar, eu acho que a gente tem o papel de tentar facilitar a coisa, e vamos estudando uns com os outros, e a internet, graças a Deus, abre muito isso, né? E vai ficando mais fácil entender. Então, por exemplo, eu acompanho há muitos anos o canal do Haroldo Dutra Dias, e para mim é uma fonte de esclarecimento constante sobre muitas coisas. E aprendo muito, procuro trazer as coisas que eu sinto que cabem, e eu espero estar conseguindo de alguma forma também processar as informações e levar da minha forma, do meu modo, para chegar, né, aqui também pelos nossos estudos. Mas a grande ideia que o Kardec quer dizer é que o próprio Jesus falava, né, que naquela época ele explicava as coisas através de parábolas porque as pessoas não tinham condições de compreender. E até dentro disso, as pessoas não tinham condições de compreender por falta de vocabulário, por falta de compreensão sobre o abstrato, né, sobre o metafísico ou sobre o invisível. As pessoas não tinham espaço na cabeça para entender aquelas ideias que Jesus poderia ter trazido, mas que ele reservou para um momento futuro, que é a concretização aí do Espiritismo, de abrir o véu e explicar todas as coisas. Então, é tudo muito bem explicado. O difícil é a gente compreender tudo, porque é muita coisa. E é muita coisa para a gente aprender, e do que sabemos é muito pouco do que existe do outro lado ainda, né?
A gente sabe um pouquinho, a gente tem alguns retratos da espiritualidade e das verdades espirituais. A gente tem o que é mais importante para o nosso estado evolutivo e para o nosso crescimento. Então, seguindo aqui sobre o Espiritismo. Explica as verdades desconhecidas ou falsamente interpretadas. Novamente eu faço um recorte aqui. Não tenho condição de afirmar o quanto que Kardec já havia tateado com outras fontes de sabedoria espirituais, mas também é um ponto que a gente tem que ter um certo cuidado aqui, porque o Espiritismo não trouxe, não tirou da cartola todas as coisas. Se a gente procurar, né, na história outras religiões, então a gente vai ter, por exemplo, no hinduísmo, muito grandes questões que a gente já tem aqui já estavam no hinduísmo, por exemplo. Da mesma forma ali os iniciados antigos no Egito. Então, já haviam conteúdos, mas eu não sei o quanto isso havia chegado até Kardec. Então é um recorte do que ele vivia, do quanto estava acessível a ele. Agora, o falsamente interpretadas, aqui ok. Explica as verdades desconhecidas ou falsamente interpretadas. Eventualmente, alguns desvios de interpretação, com todo o respeito, os desvios na visão espírita. Porque é a grande questão, a grande dificuldade do espiritualismo, de maneira mais ampla, é que cada pessoa quer deixar a sua marquinha. Então, pega conceitos, pega o que aprendeu, o que viveu, transforma, com as próprias palavras, mas quer colocar a sua pitada. E dentro disso, começa, nem sempre quem coloca a sua marca, quem deixa a sua pitada, tá correto. E de repente, quem vem depois, quem estudou, quem aprendeu com aquela pessoa, foca muito naquela pitada adicional. E aí coloca outra coisa, e abre outro braço, e assim vai. Então, é uma complicação que eu sinto no espiritualismo de maneira ampla, que é essa falta de segurança e de congruência. Muitas coisas não se conversam. A gente tem sempre um eixo que ele é constante em muitas correntes, por exemplo, a própria questão da reencarnação, que a gente já conversou. Esse eixo ele está em muitas correntes, mas aí tem interpretações diversas, várias questões. A existência de espíritos também já é algo conhecido de outras frentes de estudo, mas também cada um coloca de um jeito. Então, é a falta de harmonia entre os teóricos. Algo que no espiritismo não é para acontecer. Dentro do corpo espírita, do corpo de estudos de obras do espiritismo, isso não é para acontecer. E a gente vai falar um pouquinho disso. Vamos seguir aqui na nossa questão. Então, falando do espiritismo ainda. Revela a existência do mundo invisível, ou o mundo dos espíritos, e inicia os homens no mistério da vida futura. Novamente, essas duas questões, por exemplo, já estavam especialmente ali com o pessoal do Egito. O mundo invisível já era uma realidade acessível aos antigos, e também já haviam e até processos formais de iniciação em uma caminhada espiritual. Só que vamos trazer isso para a França de 1862, que assim é tudo novo ali para para aquele todo, isso é novo. Desse jeito, vamos lembrar mais uma vez, a gente está vindo pós-Idade Média. Então, ficou formatada uma ideia religiosa que vigorou naquele período e que foi muito dura. Depois nós tivemos aí os movimentos do iluminismo, e daquela coisa toda, meio que a ciência começando a combater a religião e até aí começa um rompimento.
Então, né, é uma briga, se a gente pode até pensar, né, um afastamento em razão de tudo o que aconteceu ali, é uma resposta da sociedade, uma busca do pessoal de se desenvolver intelectualmente. E aí a gente tem o Espiritismo trazendo aqui, opa, pera lá, não é a filosofia, a ciência são fundamentais, mas tem uma religião, tem algo aqui que é diferente, e vocês precisam saber disso. Seguindo, o Espiritismo vem combater o materialismo, que é uma revolta contra o poder de Deus. Vou repetir, o materialismo é uma revolta contra o poder de Deus. Muitas vezes a gente fica achando que a nossa questão aqui ela é só dos obsessores, é só o meu karma, né, ou a lei de causa e efeito, mas a gente esquece que no fundo a nossa grande luta, a luta que a gente está travando é para se desvencilhar do materialismo para poder estar mais próximo de Deus. O apego ou a fixação ou as teias do materialismo, elas são a anulação ou o afastamento de Deus. Deus está o tempo todo, a gente é que não está. A gente está na matéria e muitas pessoas estão se afogando na matéria, nos sentidos, nos prazeres, nas discussões, nos conflitos, nos problemas propriamente humanos. Então a gente está colocando toda a nossa energia, grande parte dela, como se a vida acabasse aqui. E né, isso é um retrato da sociedade como um todo, da humanidade, vamos trazer isso de maneira mais ampla, mas é um retrato também de nós, muitos espíritas, que esquece que a gente tem que fazer um processo sóbrio, mas um processo de desapego, de desconexão dessa situação do materialismo, mas eu não quero aqui ser infantil. Né? A gente acho que já passou dessa fase de achar que vai para a montanha e ali pronto. Não é assim na visão espírita. A gente está na matéria, a gente está nas questões da sociedade, as questões da humanidade, mas é saber que isso é um papel, isso é transitório. O que é eterno, o que é legítimo é a nossa espiritualidade e o que a gente tem que buscar de conexão com Deus. Deus está em tudo. Então, se a gente esquece que Deus está em cada coisa, em cada situação, e a gente fica pensando só, né, no view metal, ou só na promoção, ou qualquer questão que seja, só num cargo, enfim, joga isso para tudo. Se a gente esquece da meta, acabou. Não adianta. Pode ser espírita, pode ser o que for. Vai ser um espírita preso no materialismo e a hora que desencarnar vai estar com a cegueira, vai estar preso nas redes do materialismo. Vem finalmente estabelecer entre os seres humanos o reinado da caridade e da solidariedade, anunciado pelo Cristo. Vamos observar aqui. Eu acho, é isso que eu sempre coloco, eu acho muito bacana, acho muito interessante como que o Kardec ele vai costurando as coisas. Em uma questão ele costurou os assuntos. Porque a palavra forte no que a gente estava lendo antes, na frase anterior, era o materialismo. Agora ele introduz duas palavras fortes aqui como caridade e solidariedade. Então, o materialismo enquanto negação de Deus. Remédio para o materialismo, caridade e solidariedade. Então, fora da caridade não há salvação. A nossa salvação é desenvolver a caridade. Porque aí a gente vai estar de acordo com Deus, não tem esse afastamento. Porque, né, como sabemos, na visão espírita, a caridade está muito além. Ela não se resume às migalhas. Quem ainda acha que se resume às migalhas precisa ir para o Evangelho segundo o Espiritismo e ler a mensagem lá de uma rainha que desencarnou. O drama dela ao desencarnar. Então,
eu acho que a visão como a gente enxerga a caridade e a solidariedade, que talvez seja uma palavra mais forte aqui, que nos chama para um sentimento de irmãos, de fraternidade, a nossa compreensão dessas palavras diz respeito ao quanto a gente está próximo da matéria ou mais distante da matéria e, consequentemente, próximos de Deus, desse sentimento maior. Acho que a gente tem que olhar para isso. Acho que isso é muito importante. Moisés lavrou, o Cristo semeou, o Espiritismo vem colher. Ou seja, vem receber aqui, vem pegar os frutos. Eu até acrescento, considerando aí todo o período que já passou pós-Kardec, que a gente ainda não está colhendo. Eu acho que o Espiritismo, ele continua lavrando, ele continua semeando para a gente poder colher. É que eu acho que o Espiritismo é um ponto de esclarecimento, de virada, que tudo o que vier né, daqui para frente deve estar de acordo com o que Kardec já conseguiu colocar de uma maneira ampla. Então, assim, a gente, de alguma forma, a gente não precisa do que vem depois para conseguir chegar onde a gente tem que chegar. Eu acho que essa questão aqui já está. Esse é um roteiro evolutivo. A gente não precisa de mais do que isso. Tudo o que vem a mais é para somar, ajuda no nosso desenvolvimento intelectual, ajuda em todos os campos aqui de pesquisa, de estudo, de desenvolvimento. Mas se nós formos realmente disciplinados, aqui resolveu. É isso que a gente tem que saber de verdade. Tá tudo aqui. Aqui está uma síntese do Espiritismo. E a gente ainda está plantando, né? A gente ainda está semeando e vamos colher um dia. Então, eu acho que a gente pode olhar essa parte final aqui de uma maneira muito individual, sabe? Lavrou, semeou e vem colher. Vamos olhar isso, a princípio, para cada um de nós. Se a gente já está nesse cultivando há algum tempo e começando a colher os frutos de entendimento, de caridade, de solidariedade. Então, se a regeneração, se a transformação já começou em nós, porque o processo ele é individual, né? Nós que somos seres pequenininhos, o processo é individual. A gente ainda não chegou. Como que a gente quer se propor a fazer e a trazer todo mundo? Então é nosso, é um caminhar nosso. Vamos para a questão 30, e vai ser a nossa última questão. O Espiritismo não é uma luz nova, mas é uma luz mais brilhante. Então, aqui a gente harmonizou um pouquinho com o que vinha na questão anterior, que as verdades espirituais já eram conhecidas. O próprio Kardec, né, quando foi dito que ele era um druida em vida anterior, já estava trazendo ali conhecimentos antigos que agora ele vinha prosseguir de outra maneira. Então, que ele já era um espiritualista, um místico de outros tempos. Então, assim, em alguma medida ele já sabia, né, do que existia até então, por isso que ele pode afirmar com segurança que não é uma luz nova. Eu acho que hoje, dadas as informações, as publicações de livros em diversos idiomas, é muito mais fácil para a gente. A gente está numa posição muito privilegiada para olhar para isso. Por isso que nós temos que tentar lançar luz na época ali, dadas as limitações. Porque vamos pensar que o quanto que havia de restrições da igreja, por exemplo, para outras obras espirituais. Então, vamos lembrar que o Livro dos Espíritos ele foi queimado, né? Países não aceitaram e mandaram queimar. Então,
livros espirituais não circulavam dessa maneira. Então, acho que isso é importante a gente lembrar também. Nós estamos em uma posição privilegiada de estudo. O Espiritismo não é uma luz nova, mas uma luz mais brilhante, porque surge em todos os pontos do globo. Aqui está dentro do que a gente falava da efervescência, do quanto que a mediunidade se tornou um fenômeno que pulsava em todos os locais. E Kardec, né, abriu, trocava correspondências e procurava se conectar com todos esses pontos, e ele teve uma visão mais ampla da coisa. Então, essa é a grande beleza. Quando uma mesma informação, ocorrência, ela passa a chegar e acontecer em vários locais. Porque a gente já se sente mais seguro e confiante de que tem um movimento acontecendo ali. Tem alguma coisa por trás que está fazendo isso acontecer, está virando essa chave. Então, surgem todos os pontos do globo por intermédio dos que viveram, ou seja, dos desencarnados que estão dando testemunho de que a vida continua. Tornando evidente o que era obscuro. Perfeito. Vamos lá. Tornando evidente o que era obscuro, coloca fim, aqui ele usa a expressão põe termo, mas coloca fim às interpretações errôneas sobre espiritualidade e sobre tudo que nós já estudamos das revelações espíritas, e deve ligar os seres humanos a uma única crença. Então, o Espiritismo deve ligar os seres humanos a uma única crença. Já falo sobre isso. Porque só há um Deus e porque suas leis são as mesmas para todos. Esse ponto de que só há uma única crença é o grande ponto-chave quando nós estamos falando de Moisés, o Deus único. Aí começa, acho que, todo o processo de virada para a gente chegar no Espiritismo falando, olha, Deus é um só. Temos diversos espíritos, mas o elemento Deus é um. Deus é um só. Então, acho que essa colocação de Kardec aqui, ela faz a conexão que a gente precisa, e eu achei muito, muito interessante encontrar essa menção aqui no texto, porque isso poderia ter passado despercebido. Isso poderia ter sido ignorado por Kardec. Simplesmente toca adiante. Não... Mas ele pegou esse ponto. Eu acho muito legal, mencionando de novo o Haroldo Dutra, que nos estudos ali que ele faz sobre a Gênesis, livro de Gênesis do Antigo Testamento, ele reforça muito isso, o quanto foi inovador essa ideia do Deus único, e o quanto isso também foi conflitante, porque as outras correntes entendiam de maneira diferente. Não era assim que eles entendiam. Então isso é um ponto de discussão. Imagina você chegar, não, viu? Desses deuses aí que você acredita, eles não são exatamente o Deus, porque Deus é só um. Né? É só a gente pensar com nossos irmãos religiosos de outras frentes. Para eles é um absurdo a gente ter o contato e o intercâmbio aí com os espíritos, né? É uma coisa que, nossa... E pra gente é muito triste, né? É deselegante quando nós somos taxados também, quando nós somos invalidados nesse processo. É lamentável, mas é a compreensão. E esse acho que é o peso. Se a gente puder trazer para hoje, o peso do que Moisés trouxe é esse. É uma mudança. Fala, opa, peraí, não é exatamente tudo o Espírito Santo, assim, sabe? Tem algo, vamos abrir um pouco o leque, tem muita coisa aí pra gente entender. Eu vou voltar um pouco ainda dentro da nossa questão 30, porque ele fala aqui, ó, uma luz mais brilhante que surge em todos os pontos do globo. Aqui a gente tem de passagem
uma questão que eu já deixei pontuada aqui embaixo, que é o princípio do consenso universal. Né? Princípio do consenso universal. Essa é a grande chave ou o grande ponto de segurança do Espiritismo. É isso que eu já falei no começo, no meio e reforço agora, esclarecendo dentro desse conceito. Quando uma verdade espiritual chega, o que o Kardec coloca para estabelecer como um critério de segurança é que é interessante, é importante que essa verdade chegue por mais de uma fonte, que ela chegue por fontes diversas. Então, é uma regra que vale para tudo. Ela vale para obras literárias, obras espíritas, e ela vale para o nosso dia a dia dentro de uma casa espírita. Porque se tem algo muito peculiar que apenas um médium falou que a gente não encontra correspondência em lugar nenhum, eu não vou invalidar isso de plano. Eu não vou dizer que isso está errado. A gente não podemos dizer que está errado se não bate de frente com o Espiritismo. Se não bate de frente com o que já existe de seguro. Não dá para dizer que está errado. O que a gente pode dizer é, ainda não há como afirmar isso de modo seguro. Então a gente guarda essa informação, vamos deixar que o tempo mature isso. Vamos ver se isso vai ter comprovação, se isso vai chegar para outras fontes, ou se os próprios fatos vão confirmar essa revelação, essa verdade, ou isso que alguém disse. Mas é um filtro, é uma forma de segurança, aquilo que eu falava da marquinha, ou da marca pessoal de cada espiritualista do passado. Então, quando a gente encontra algo que é muito peculiar, né, sui generis, algo ímpar, e se não tem correspondência em lugar nenhum, a gente tem que colocar o pé no freio e tomar cuidado. Então, não entrar de cabeça nas exceções. Tá? Eu acho que isso a gente tem que ter de maneira muito certa. Porque as exceções elas são encantadoras, né? A gente adora uma teoria de conspiração, a gente adora o diferente, né? Ah, não, já não estou satisfeito em entender o espiritismo. Agora eu quero entrar nas exceções, nas entrelinhas. Vamos ver o que está mais além. Só que no fundo assim, né? A maioria, as pessoas não compreendem o básico e querem ir para o mais difícil. Já vou direto para o avançado, né? E aí fica viajando em um monte de teoria aí de coisas que você começa a olhar para a pessoa tá ficando maluca. Pessoa que quem vai para o espiritualismo de maneira desavisada, achando que é tudo encantador, né, tudo um mundo de fantasias, a pessoa começa a ficar fora da casinha. Então eu coloco assim de maneira mais dura porque a gente, né, com o tempo a gente vai vendo o que acontece com as pessoas e a gente começa a olhar o caminho que algumas pessoas foram tomando, ou pessoas que a gente teve contato, e está dando relevância para algo que não tem a menor importância. Então vou citar, por exemplo, um caso, uma questão. Porque houve uma troca no conselho da direção e agora já não é Jesus, é Buda que está dirigindo o planeta e ele tem seus assessores, que é da chama violeta, que é não sei o que. Tá bom. Sim, não tô lá, não frequento essa região espiritual, não posso afirmar. Isso não está dentro do nosso da teoria segura espírita. E isso não tem a menor importância. Então acho que espírito com, com um grau de evolução melhor não vai se preocupar em ficar falando dessas coisas. Isso não muda nada na nossa vida, não faz a gente ser melhor, não aumenta o nosso grau de caridade ou de solidariedade. Então, se alguma coisa chega e não torna a gente melhor, não torna a gente mais humano, mais fraterno, mais caridoso, isso não tem importância. Isso não tem interesse algum para a doutrina espírita e isso será muito questionável. Quando acontecer algo nesse sentido, coloca o pé no freio. Porque nós já entendemos qual que é a proposta do espiritismo, é a nossa transformação individual dentro da caridade, da solidariedade, do bem, o afastamento, né, esse
desentranhamento, o desenlaçar do materialismo, dos apegos, para a gente poder ter uma vivência espiritual interna e aí começar a ter essa aproximação com Deus. Se tem alguma coisa que está escapando disso, não acho que é exatamente seguro. Se não vem para somar nesse sentido, pé no freio. Não posso, né? Não quero desmerecer, não quero fazer, né, nenhum tipo de ataque, mas quem está me assistindo eu acredito que tem interesse na forma como eu compreendo o nosso caminhar espiritual, e aí eu acho importante eu colocar dessa maneira. Qual que é a postura que eu procuro ter quando algo assim acontece e alguém tenta me persuadir nesse sentido, que já aconteceu? É o que eu falo, olha, eu acho que isso não é, né, isso não é o principal, não é o que há de mais importante pra gente. Então, não acho que isso é o que vai mudar a minha vida. Prefiro ficar no simples e que tá dando muito certo e que tá fazendo bem. Acabou, sabe? Tudo muito tranquilo. Vamos dar uma olhadinha pro nosso texto, se ficou faltando aqui. Última parte. Então, falando da crença aqui no Deus único. Enfim, o Espiritismo assinalará, ou seja, futuro, a era predita pelo Cristo e pelos profetas. Que era que é essa? É o que o Espiritismo coloca como o mundo de regeneração, a fase de regeneração. E aí é uma questão que não é só do Espiritismo, várias correntes espirituais colocam que nesse momento em que a gente está, haveriam transformações, né, dado um X tempo, ou que bate com a nossa época de hoje, transformações aconteceriam e que elas iam mexer muito e haveria toda uma mudança na situação espiritual, na situação do planeta Terra como um todo. Então, o mundo de regeneração ele já vem sendo anunciado em diversas frentes e bate, está dentro aí do consenso, do princípio do consenso universal. Então, existe segurança para a gente falar disso. Agora, se a gente tivesse alguma dúvida, novamente, olha, quando vai ser, como que vai ser, vai vir luz e tal. A gente sabe que não é, mas assim, se alguém quiser convencer, não, porque no dia da regeneração vai ser o dia X que vai acontecer tal coisa, não importa. O que importa é a regeneração acontecer em mim. E é importante que ela já esteja acontecendo. Porque se o Espiritismo se ele tá nessa dianteira para impulsionar, para esclarecer a questão da regeneração, eu já entendi, já trouxe para mim há muito tempo que a regeneração acontece primeiro em nós. E se nós frequentamos casa espírita, se a gente está em constante trabalho, tratamento, evolução, essa regeneração ela já está acontecendo há muito tempo, dentro de cada um de nós. Então é individualmente que ela acontece e também vai acontecer de maneira externa, a gente sabe disso. Isso já está na literatura espírita, né? Isso é muito bem trabalhado, mas não nos cabe ficar olhando para isso. A gente tem que trazer esse olhar para nós, fazer a nossa parte, dentro de nós, das pessoas próximas, quando for acessível, quando for possível, quando a gente não violar o livre-arbítrio das outras pessoas. Mas começa em nós. Então, acredito que agora sim a gente tratou de todos os pontos, essas duas questões. Agradeço quem me acompanhou, agradeço seu tempo, seu carinho e até o nosso próximo estudo. Um abraço.